Graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero aqui, numa breve saudação, eu quero aqui te trazer alguns sinais da volta de Cristo, porque nós estamos vivendo uma época que, por incrível que pareça, muitos cristãos não acreditam que Jesus está próximo a voltar. E eu falava para os irmãos aqui do Ministério Semente da Fé um pouco sobre isso, e Deus me incomodou muito para falar sobre isso aqui. Eu vou começar aqui no Evangelho de Jesus, Mateus 24:3, aonde eu vou te mostrar aqui os 14 sinais que Jesus mostrou para os seus discípulos da sua volta. Ele disse que quando todo se cumprisse, seria o fim, ou ele voltaria. Mas para a gente começar, eu quero começar aqui com uma pergunta, e no final desta gravação, eu vou te trazer a resposta. Por isso a importância que você ouça essa gravação até o fim. E se você puder compartilhar esse vídeo, vou viajar aqui um pouco na Bíblia e vou te dar sinais claros, precisos e objetivos da volta de Jesus. E você vai concordar comigo com relação à pergunta que eu vou te fazer e a resposta que no fim da gravação eu vou te dar. Eu vou começar perguntando: o que você está sendo? Produto de mercado ou alma? Mateus 24:3. Quero que você ouça até o fim, para que você entenda por que eu te fiz essa pergunta. Diz assim, Mateus 24:3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Consumação do século quer dizer o fim de todas as coisas. E ele lhe respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro sinal. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal de 14 sinais que eu vou te mostrar aqui que Jesus deu da sua volta. Tudo dentro de Mateus 24. Eu sou Cristo, enganarão a muitos. Do primeiro sinal. Este já está se cumprindo há muito tempo. Eu vou aqui para o versículo de número 6. Vou te trazer o segundo sinal, diz assim. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Segundo sinal. Isso também é algo que já está acontecendo há muito tempo. Eu vou agora para o versículo 7. Porque se levantará nação contra nação. Algo que também já está acontecendo há muito tempo. Terceiro sinal. Reino contra reino. Também há muito tempo já acontece. Quarto sinal. Fome. Também já está acontecendo. Quinto sinal. Terremoto. Já acontece em muitos lugares do mundo afora. Sexto sinal. Eu vou agora para o versículo 9, onde diz assim. Então sereis atribulados por conta das coisas que o mundo vão sofrer. Né? Sétimo sinal. Tribulação é algo que já vivemos há muito tempo. E vos matarão. Vos matarão. Matarão por quê? Por causa do evangelho. O mundo afora, cristãos estão sendo decapitados por amor ao evangelho. Oitavo sinal. Eu vou agora para o versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Está tendo escândalo no Evangelho? Há muitos anos. Nono sinal. Traição dentro do Evangelho. Há muito tempo também está se cumprindo. Esse é o 10º sinal. Odiar. Também estamos sendo odiados por causa do Evangelho. 11º sinal. Eu vou agora para o versículo de número 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas é o que mais existe hoje em dia. 12º sinal. Eu vou agora para o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que a gente mais vê hoje em dia. Cristãos se esfriando na fé. Desistindo do amor de Jesus e desistindo de estar com Jesus. Esse é o 13º sinal. Também já está se cumprindo. Agora o último que está para se cumprir. E quando se cumprir ele vai voltar. No versículo de número 14. Vou para o 13 e vou para o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Observe que quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, para testemunho do nome de Jesus, a Bíblia diz que então virá o fim, que é o 14º sinal dos 14 sinais que ele mostrou. Então nós vimos aqui 14 sinais que Jesus mostrou, e ele deixou muito preciso, muito claro, no começo, Mateus 24:3, que esses seriam os sinais da sua volta, da consumação do século, ou seja, o fim de tudo. E que quando se cumprisse, ele voltaria. 14 sinais. Desses 14 que eu acabei de te mostrar, 13 já se cumpriram.
Só faltam se cumprir, que é o Evangelho chegar nos 4 cantos da terra. Eu quero te levar agora em Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 13, versículo de número 2. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 2, e você vai entender mais sinais da volta de Jesus. Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 2. Assim está escrito: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta que a Bíblia diz aqui, Apocalipse 13:2, que emerge do mar, é precisamente a que nós acabamos de ver. A ONU levantou essa besta, onde eles chamam de guardião da paz. Falta de sabedoria fala isso. É exatamente o que está no Apocalipse. Você já deve ter visto muito bem o que a ONU acabou de levantar, a besta que emerge do mar. Quando a Bíblia fala de mar, não está falando de água, está falando de povo, de nações. Deus falou para Abraão lá no livro do Gênesis: como as estrelas do céu e a areia do mar, assim Abraão será a tua descendência. Então, quando a Bíblia fala de mar, está falando de povo e não de água. Essa besta que emerge do mar, a ONU acabou de levantar, tem semelhança de urso, melhor dizendo, né? Aonde os pés de fato são de urso, cabeça de leão. Daniel 7, a Bíblia fala asa de águia. A ONU acabou de levantar essa besta. Mas por incrível que pareça, há muitas pessoas que ainda não acreditam. Há muitas pessoas que acham que está longe a volta de Jesus. Essa besta que a ONU acabou de levantar, que eles chamam de guardião da paz, esse é mais um sinal da volta de Jesus. Aonde dentro de breve a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela vai reunir todos os governos do mundo inteiro, de todo o planeta, aonde ela vai dar uma ordem chamada Ordem Mundial. E a partir daí, vai haver um único governo, chamado governo do anticristo, ou governo do comunismo. Aqueles que estiverem prontos a morrer por amor a Cristo, não vão negar a Ele. Mas aqueles que não estiverem preparados vão negar Jesus por conta do comunismo. Isso acredito eu que dentro de breve, aí, aproximadamente até 2025, 2026, isso deve acontecer. Existiu um governo único chamado governo do anticristo. Eu quero continuar em Apocalipse. Apocalipse 16. Apocalipse 16, eu vou te mostrar aqui os 7 flagelos. Os 7 flagelos que também já estão se cumprindo, para que você entenda o que é a volta de Jesus. Apocalipse 16. E você vai se dar conta de que de fato a volta de Jesus está muito próxima. É uma pena que muitos não se dão conta. Apocalipse 16:2, vou te mostrar aqui agora, te mostrei os 12 sinais da volta de Cristo. Lá em Mateus 24, a partir do versículo de número 3. Aqui em Apocalipse 16, a partir do versículo 2, eu vou te mostrar os 7 sinais, os 7 flagelos também, que são sinais da volta de Jesus. E diz assim, Apocalipse 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Úlceras está lá em Êxodo 19:10, quer dizer tumores ou câncer. Primeiro flagelo já está acontecendo. Está lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. Você pode ir lá que está escrito úlceras, quer dizer câncer, tumores. Já está acontecendo há muito tempo, a medicina não tem remédio até hoje. Eu vou para o segundo flagelo, versículo de número 3. Diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser que havia no mar. Está se falando aqui do espírito da morte, que pairou sobre as águas, lá no começo, desde o começo que a palavra de Deus ela já vem se cumprindo. Quando a Bíblia fala que a água se transformou em sangue, a Bíblia está falando do Mar Vermelho, onde naquela época toda a criação que havia no Mar Vermelho morreu, porque as águas de fato ali se transformou em sangue. Está falando das águas do Mar Vermelho. Segundo flagelo também já se cumpriu, o espírito da morte pairou sobre aquele lugar. Terceiro flagelo, eu vou te mostrar, versículo de número 4, diz assim, o melhor dos 5, né? Está falando aqui do terceiro flagelo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramou sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhe tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Se você ver o versículo 4, quando eu pulei, ele diz: derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Está lá em Êxodo 7:20.
A Bíblia fala desse anjo que derramou a sua taça sobre as águas, e as águas se transformou em sangue. A Bíblia também fala aqui referente ao mar vermelho, que foram as águas que se transformou em sangue naquela época. Esse é o terceiro flagelo, também já se cumpriu. Eu vou aqui para o versículo de número 8, aonde a Bíblia vai falar do quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Está lá no Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. A Bíblia fala do sol que aflige a toda a humanidade nos dias que vivemos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Está muito preciso sobre isso. Também já se cumpre há muitos anos. Eu vou agora para o quinto flagelo, aonde fala aqui no versículo de número 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Está lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 22, versículo 23. Os homens que se acham vestidos de autoridade, eles querem ser um semideus, aonde eles se reúnem, esse negócio de cúpula do G20, são os 20 países mais ricos do mundo, como eles falam, aonde eles se reúnem dizendo que vai resolver o problema da humanidade, do aquecimento global e assim por diante, e a cada dia as coisas pioram em vez de se resolver. Esse é o quinto flagelo. Eu vou para o sexto flagelo, versículo de número 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Espírito de demônio, operadores de sinais. Tem pessoas que falam, o diabo, ele também não faz sinais, não faz prodígio. Faz sim, está escrito no Apocalipse. Então não se engane, muitas coisas que a gente vê, a gente pensa que é Deus e nem sempre é. Às vezes é o diabo para enganar as pessoas. Está aqui 3 espíritos imundos, né? Semelhante a rã, que falou na boca da besta, na boca do falso profeta, né, como a gente acabamos de ouvir, e na boca do dragão, que é Satanás, e operava, né, operadores de sinais e maravilha, e se dirigiu aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-lo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É precisamente o que estamos vivendo. 3 espíritos imundos, o falso profeta, o dragão, que é Satanás, e a besta, qual a ONU acabou de levantar. Também já está se cumprindo, né? Deixando claro, falso profeta é o que mais existe. A besta já foi levantada, o diabo já está reinando também há muito tempo. Esse foi o sexto flagelo. E aqui o sétimo flagelo, versículo de número 17, do mesmo Apocalipse, do capítulo 16, diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Esse é um dos mais importantes. Derramou a sua taça pelo ar. Essa pandemia chamada coronavírus que o mundo está vivendo, você acha que é em vão? Pelo contrário, é Deus permitindo. Foi criado pelo homem, permitido por Deus, e o anjo soprou, porque o homem, mesmo se tratando de coisa ruim, ele não tem poder para de um dia para o outro, assim, ó, no estalar de dedo, fazer com que as coisas cheguem nos 4 cantos do mundo. E a tal dessa pandemia, de um dia para o outro, atingiu o mundo inteiro. O mundo inteiro se tornou em prisão, se tornou cativo por conta dessa pandemia. A taça que o anjo derramou sobre o ar. Saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Essa pandemia que pega no ar, isso é praga. Pega no ar. É exatamente a taça que foi derramada pelo ar. O sétimo flagelo, o qual também já está se cumprindo. Então estou te mostrando aqui sinais muito claros da volta de Jesus. E eu vou voltar agora mais uma vez. Agora eu vou aqui no Mateus 24, 22. Olha o que diz. Eu queria que você ouvisse esse vídeo até o fim, para que você entenda que está muito próximo à volta de Jesus. E que mais que nunca nós devemos levar a sério. Mais que nunca nós devemos se arrepender. É tempo de conversão. É tempo de arrependimento. É tempo de se consertar. É tempo de deixar o erro. É tempo de deixar o pecado, deixar a mentira. É tempo de parar de enganação. É tempo de se converter de verdade. É tempo de voltar para Jesus. É tempo de deixar tudo por amor a Jesus. Você que não se converteu, se converta. Você que mente, para de mentir. Você que engana, para de enganar. Você que bebe, para de beber. Você que fuma, para de fumar. Você que rouba, pare de roubar. Você que é idólatra, deixe de ser idólatra e se converta de verdade. Ó, Mateus 24, 22, o que está escrito:
não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Porventura não é também o que estamos vivendo? O tempo está assim, ó. Está passando como o vento. O dia amanhece, mas amanheceu, a noite chega. Os dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. Mesmo Cristo abreviando os tempos, antecipando os tempos, muitos escolhidos estão se perdendo. E Ele está antecipando os tempos, porque senão todos iriam se perder. Então, para não se perder, Ele está antecipando, para que alguns ainda sejam salvos, embora muitos já se perderam. Eu vou continuar te mostrando os sinais. Agora, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João 8,44, assim está escrito, Evangelho de João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, Jesus falando para os fariseus, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está tendo mentira nas igrejas hoje em dia? Isso significa que o lugar onde está tendo mentira não é Jesus. Jesus é santo, Ele não compactua com coisas erradas. Esses lugares onde há mentira, não é Deus que está falando na boca dessas pessoas, desses que se dizem pregador, que na verdade não passa de um grande mentiroso. É o diabo falando na boca deles e muitas pessoas seguindo. Mentira, enganação, pecado, enfim, é o diabo que está reinando em muitos lugares, as pessoas achando que é Deus. Cuidado para que você não se engane. Ele falou lá no começo do Evangelho de Mateus. Cuidado para que não vos engane. O diabo é o pai da mentira. Todos os lugares onde há mentira é o diabo falando na boca desses aí que se disse profeta e não são. Eu vou continuar. Agora eu vou te levar para 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 17. 2 Coríntios 2,17, assim está escrito. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Lembra que eu te falei lá no começo? Lembra que eu falei no começo? Se você está sendo produto de mercado alma, está aqui, ó. Está aqui, ainda vamos finalizar, daqui a pouco eu vou te dar a resposta. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, mercadejando quer dizer mercado. Isso significa que há muitos lugares nos dias de hoje que vivemos, que Jesus não veio como igreja, Jesus veio como mercado. Porque a palavra de Deus se tornou um comércio, eles estão mercadejando, é negócio de maquininha de cartão, é uma pedição de dinheiro. Isso não é igreja, isso é mercado, isso é comércio, mercadejando a palavra. E aqueles que estão mercadejando a palavra, o apóstolo Paulo é quem diz, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, aqueles que estão mercadejando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus comércio, negócio, esses não falam em Cristo. Se não falam em Cristo, não procede da verdade. Se não procede da verdade, é o que falou lá em João 8,44. Procede da mentira, é o diabo usando. E se é o diabo usando, porque está mercadejando, fazendo comércio da palavra de Deus, isso significa que muitas ovelhas hoje em dia, elas não estão sendo vistas como alma, elas estão sendo vistas como um produto de mercado. O que você está sendo? Produto de mercado, alma. Mercadejando a palavra de Deus. Não é o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia é restaurante dentro de igreja, é biblioteca dentro de igreja. Hoje em dia é comércio dentro de igreja. Isso é um mercado, isso não é igreja. Todos aqueles que estão mercadejando a palavra. Se você vai em algum lugar semelhante, se afasta o quanto antes. Apocalipse 18,4, a Bíblia fala, se afastai-vos dela para não ser cumprido o vosso flagelo. Se você congrega em algum lugar desse, é melhor você se afastar. Porque no céu não tem lugar para produto de supermercado. O céu é lugar de alma. Tá bom, queridos? Mercadejando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo é quem diz. Aqueles que estão fazendo da palavra de Deus mercado, a Bíblia é quem diz. Não há lugar para essas pessoas no céu. E você que congrega nesse lugar, a Bíblia diz que você é cúmplice dessas pessoas. Então é melhor que você se afaste. Quer que eu te prove? Eu vou voltar para o Apocalipse 18,4 agora. E você vai entender. Apocalipse 18,4. Está escrito assim. 18,4 de Apocalipse. É o que está escrito. 18,4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Se afaste dos mercados.
não seja produto de mercado, seja alma. No céu não tem lugar para produto de mercado, o céu é lugar de alma. Eu vou para Jeremias 51, 45. Jeremias 51, 45, para você entender e saber que não é uma piada, não é uma brincadeira. É palavra de Deus. Eu não estou aqui criticando isso ou aquele, mas eu estou aqui te mostrando a realidade que nós estamos vivendo. Sinais da volta de Jesus. Olha o que diz. 51, 45 de Jeremias. Sai do meio dela, ó povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. A Bíblia nos manda se afastar desses lugares. Se você vai em algum lugar semelhante, eu não estou aqui criticando o trabalho de ninguém. Se você acha que eu estou criticando o trabalho desse ou aquele, você precisa se converter, que eu não estou criticando. Eu estou te mostrando na Bíblia os sinais da volta de Jesus. E estou te perguntando debaixo da unção de Deus, o que você está sendo? Produto de mercado alma. Te mostrei aqui vários sinais da volta de Cristo. Para finalizar, agora eu vou para Ezequiel 3,18. Para a gente finalizar. Ezequiel, capítulo 3, versículo de número 18. Assim está escrito. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres, para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei, eu cobrarei. Ou seja, eu que tenho a responsabilidade disso, na verdade, se eu não ensinar, deixar as pessoas morrerem enganadas, Deus vai cobrar a salvação dessas pessoas de mim. Mas por outro lado, como eu tenho a responsabilidade de ensinar, se eu ensinar, como vai dizer no versículo 19, é o que está escrito. Mas se avisar o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso ou errado, ele morrerá no seu erro, na sua iniquidade, mas tu salvarás a tua alma. Ou seja, se eu avisar, Deus não vai cobrar de mim porque eu avisei. Aí passa a ser um erro exclusivamente da pessoa. E a minha parte é isso, avisar. Estou te mostrando aqui todos os sinais da volta de Jesus. O quanto está perto que ele volte. E o quanto você tem que se afastar de coisa errada. Dos lugares que estão tornando a palavra de Deus comércio e negócio. Dos lugares que estão mercadejando a palavra de Deus. Eu te pergunto, onde você congrega? É o mercado ou é a igreja? O lugar que está mercadejando a palavra, a Bíblia chama de mercado. Onde você congrega o que é? Igreja ou mercado? Depende do lugar que você congrega, você vai saber o que você está sendo. Alma ou produto de mercado? Depende do lugar que você congrega, você tem que saber o que você está sendo. Essa é a resposta para a pergunta que lá no começo eu te fiz. Que você possa se refletir e se perguntar: o que eu estou sendo? Produto de mercado ou alma? Jesus, ele te ama tanto. Ele só quer salvar a tua alma. Ele só quer que você se afaste de coisas erradas. Ele só quer que você seja salvo. Mas você precisa se dar conta do que você está sendo. Produto de mercado ou alma. Tá bom, queridos? Deus abençoe no nome de Jesus.